K-pop Demon Hunters, Haja Boys breakfast meal and Huntrix meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's while supplies last. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Terceira, Açores, 1959. Ela ergue a cabeça e sente a brisa. Conhece-a de cor. O cheiro a terra fértil e orvalho. Um toque de água salgada vindo do mar. Tudo é puro. Quase intocado. Caminhando sobre o prado, com o sol a aquecer-lhe o corpo moreno e despido, sabe que esta é a sua ilha. Aqui nasceu. Aqui vive. Aqui há de morrer. Ela e a ilha são uma só. E, no entanto, por entre os pássaros que redupiam no azul, uma outra ave negra vem a planar e desce sobre ela. Sempre à mesma hora, tão certo como o nascer do sol ou as fases da lua, ela desce dos céus. A vaca olha para cima, a tempo de ser engolida na sombra do avião e de o ver rasar os campos. Mas não se assusta. Não foge. A vaca já conhece aquele ritmo. Aquela visita do metal, do fogo e da morte. Já faz parte da sua ilha. Faz parte dela. E daqui a pouco verá aquela misteriosa ave levantar voo outra vez e desaparecer por entre as nuvens a caminho de outra ilha qualquer. Esta é a história da base das Lajes. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio. Não é a primeira vez, nem será a última, que visitamos os Açores, por dois motivos principais. O primeiro é que eu sou açoriano, natural da Terceira, e vivo na melhor ilha do melhor arquipélago do mundo. O segundo é mais relevante para a temática deste programa. Apesar de geograficamente distante de Portugal continental, os Açores nunca estiveram à margem da nossa história. Pelo contrário, serviram de base às primeiras expansões marítimas portuguesas do século XV, de reduto contra a invasão filipina e de rampa de lançamento de milhares de imigrantes para o Brasil, Estados Unidos e Canadá. A Ilha Terceira, em particular, foi palco de exílio do rei Afonso VI, do régulo africano Gungunhana e de milhares de exilados políticos ao longo dos séculos. Foi dos Açores que partiu Dom Pedro I para dar início às guerras liberais e ficar com o trono do irmão. E noutro episódio, vimos como Angra do Heroísmo, já nos anos 80, esteve à altura do seu nome e sobreviveu a um terrível terremoto em dia de Ano Novo.
é como se estas 9 ilhas no centro do oceano, a meio caminho entre 3 continentes, chamassem a si a honra e o protagonismo. A história portuguesa é atraída para os Açores como um imã. Se todas as estradas vão dar a Roma, todas as marés vão dar aos Açores. E à Madeira, que é para eles não ficarem tristes também. Mas a história de hoje não é apenas sobre a importância deste arquipélago para nós portugueses. A verdade é que os Açores, e mais precisamente a Ilha Terceira, e mais precisamente ainda a sua base das Lajes, deram por si no centro de vários conflitos mundiais e crises geopolíticas, algumas até bastante recentes. Mas como é que as paisagens de verde vivo e azul celeste foram rasgadas por uma pista construída por outro império? Como é que uma base americana foi parar a esta ilha portuguesa? Como tantas vezes acontece no História Obscura, temos que começar pelo Estado Novo. O ano é 1941. Salazar faz o que pode para manter a neutralidade na Segunda Guerra Mundial, mas o poderio da Alemanha, da Itália e da Espanha de Franco deixam os aliados em pânico. Churchill, o primeiro-ministro britânico, o homem dos charutos, dos banhos à meia da tarde e do alcoolismo funcional, tinha um medo particular. Se os alemães conseguissem tomar o Atlântico, dominariam as movimentações da marinha inglesa com os seus submarinos e poderiam cercar e conquistar o Reino Unido. Já os americanos também se preocupavam com o Atlântico, ainda que por outro motivo. Se queriam chegar à Europa, o domínio alemão do oceano seria uma enorme barreira. E o que é que estava ali, a meio caminho entre os Estados Unidos e o continente europeu? Que pedaço de terra podia servir como ponto vantajoso ao calcanhar de Aquiles? O arquipélago dos Açores. Um conjunto de 9 pacíficas ilhas às quais a guerra chegava maioritariamente pelos jornais. Por mais que isso assustasse Salazar, os Açores eram um para-raios geopolítico. Prova disso é que Churchill e Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, discutiam com frequência planos secretos para invadir os Açores em caso de necessidade. Entre alemães, ingleses e americanos, quem chegasse primeiro aos Açores dominava o Atlântico. E quem dominasse o Atlântico ganhava a guerra. Mas Churchill escolheu a via diplomática. Lembrando a velha aliança entre os dois países, que remontava ao século XIV, os ingleses entrariam no arquipélago com as melhores intenções e usariam a pista da Achada, na Ilha Terceira, como base para a defesa do Atlântico. Em troca, Churchill garantia apoio militar a Salazar caso Portugal fosse invadido. Salazar respirou de alívio. Negociar a neutralidade era um equilibrismo difícil. E o apoio dos aliados não era de se deitar de fora. Foi assim que nasceu a semente de uma ideia. Transformar a pista da Achada na Terceira, um troço de 600 metros de terra batida, num aeródromo moderno capaz de receber toneladas de aeronaves. Foi assim que nasceu o sonho inglês da base das Lajes. Ainda em 1941, aterrou na Terceira o homem escolhido pelo regime para modernizar a ilha. Chamava-se Major Aviador Humberto Delgado. Sim,
Esse Humberto Delgado, o general sem medo, futuro opositor ao Estado Novo, que viria a ser morto numa emboscada da PIDE. Para já, a sua missão era outra: converter uma enorme planície na freguesia das Lajes, entalada entre as águas do oceano e os prados de vacas, a que nós chamamos de cerrados, num aeródromo de última geração. Sob a direção de Delgado, a Terceira transformou-se num enorme estaleiro de construção. Muitos agricultores abandonaram os campos, marcharam até o canto nordeste da ilha e juntaram-se ao projeto, trabalhando lado a lado com os soldados enviados do continente. Eram precisos soldadores, carpinteiros, engenheiros, trolhas, pintores, capatazes, cozinheiros. Era preciso desembarcar toneladas de metal e matérias-primas das centenas dos navios que chegavam a Angra e à praia e transportá-los pelos campos verdejantes até à base. Era preciso levantar arame farpado, partir pedra, escavar valas. Era preciso revestir a pista de terra com as placas metálicas e resistentes e prepará-las para aviões de grande tonelagem. Era preciso armazéns, hospitais, cantinas, toda a infraestrutura de uma pista de aviação moderna em plena Guerra Mundial. E em poucos meses, a singela pista de terra batida transformou-se numa das maiores pistas de aterragem do mundo. Resultado? Em agosto de 1942, nascia a Base Aérea número 5, no aeródromo das Lajes, na Terceira. E poucos meses depois, chegaram 3.000 soldados britânicos e 20.000 toneladas de equipamento, bem como os aviões de guerra ingleses Gloucester Gladiator, que ficariam estacionados, virados para o mar, prontos a bombardear qualquer submarino alemão que se aventurasse no Atlântico. A Base das Lajes juntava-se oficialmente à luta contra o nazismo. E no papel, assinado por ambos os países, ficava a garantia de que Portugal não abdicaria da sua soberania territorial e que a base seria devolvida aos portugueses assim que terminasse o conflito. A presença militar britânica nos Açores era uma resposta a uma necessidade, não um plano a longo prazo. Mas enquanto Portugal defendia a neutralidade e os ingleses lutavam pela sobrevivência, outro país aliado viu na Base das Lajes uma irresistível conquista estratégica. Base das Lajes, Ilha Terceira, Açores, junho de 1946. Dia úmido. Os cerrados verdes espalham-se em desenhos por colinas. Aqui e ali, pontos brancos. Casas. No centro da paisagem, um enorme retângulo cinzento. Uma pista e várias estruturas que sobem colina acima. O homem respira o ar quente e vê ondular ao alto a Union Jack, a bandeira do Império Inglês, que agora desce, 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 até deixar a haste despida. A seguir, subirá outra bandeira, esta verde, vermelha e amarela, a bandeira de Portugal. A guerra acabou. Está na altura de cumprir promessas. E, no entanto, se inclinar a cabeça a favor do vento, o homem consegue ouvir os sons que emergem de uma camarata ali perto. As gargalhadas vociferantes, o ritmo inegável do jazz com os seus trompetes arranhados, o aroma a tabaco da Virgínia. Uma promessa está cumprida. Agora irá cumprir-se mais outra. Terminada a guerra, o contingente inglês abandonou a Base das Lajes, mas os terceirenses não ficaram sozinhos.
Os americanos de Roosevelt, que também tinham usado o aeródromo para as suas missões, negociaram com Portugal um destacamento mais ou menos permanente na base. O objetivo era simples. Vinha aí a Guerra Fria. A potência americana queria aumentar a presença na Europa e uma base aérea em pleno Atlântico era uma vantagem militar impossível de abrir mão. E para os portugueses, a presença americana na ilha era extremamente valiosa. Ao emprestar parte do seu território, Salazar garantia que Portugal se sentaria à mesa da comunidade internacional. Em 1949, quando Portugal aderiu à NATO, a base das Lajes era a joia da sua coroa. A pequena ilha do pequeno país periférico ganhava uma enorme importância geoestratégica. E é importante ressalvar este ponto da importância que os Açores tiveram como ficha de troca na adesão de Portugal à NATO. Assim começou a segunda fase da vida na base das Lajes. Na parte portuguesa, o foco mudou de uma presença militar forte de caráter defensivo para se concentrar em operações de busca e salvamento, transporte tático, patrulhamento marítimo do arquipélago e da zona económica exclusiva. Mas, para os americanos, a base das Lajes seria parte integral da sua hegemonia no pós-guerra. Nas décadas seguintes, a base foi sendo expandida e a sua atividade aumentando estrategicamente durante picos de conflitos. Alturas em que a colaboração luso-americana se tornava especialmente importante. No final dos anos 50, em plena Guerra Fria, o destacamento americano nas Lajes chegou aos 3.000 militares e o tráfego aéreo atingiu as 16.000 descolagens. Foi da terceira que partiram muitos aviões americanos a caminho da Guerra do Yom Kippur, nos anos 70, ou da Guerra do Golfo, no início dos anos 90. E foi nas Lajes que, em 2003, George W. Bush, Tony Blair, Durão Barroso e José Maria Aznar deram início formal à invasão do Iraque. Ora como ponto de abastecimento, ora como palco de cimeiras que mudaram a história, a base das Lajes colocou Portugal na retaguarda de alguns dos maiores conflitos nas últimas décadas. Mas fê-lo de forma discreta, quase esquecida pela maioria da população, que só em casos esporádicos, como na da recente incursão americana no Irão, se lembra que parte do seu território está concessionado a um império militar. Isto, claro, no continente, ou nos próprios Estados Unidos, porque na terceira, a base das Lajes não mudou apenas a história. Mudou a vida diária de todos os terceirenses. Recuemos de novo aos anos 50. Quando a presença americana na base das Lajes começou realmente a fazer parte do tecido social da terceira. Ao contrário de outras bases na Europa, os militares tinham ali condições para trazer as suas famílias. Havia igrejas, escolas, professores, um mini-centro comercial e assim, por cada militar, chegavam outros 5 norte-americanos, entre esposas, filhos, familiares e profissionais de todas as áreas que animavam a vida da base. O contraste não podia ser mais brutal. De um lado, uma ilha ainda dominada pelo Estado Novo, onde a pobreza era endémica e as oportunidades quase nulas. E do outro, o impressionante American Dream, com os militares e suas famílias de classe média trazendo consigo novos produtos, novas músicas, novos sabores, novas formas de pensar.
A principal vantagem da base era a sua força económica. Para muitos terceirenses, trabalhar lá era uma conquista que garantia estabilidade e até um certo estatuto, já que os americanos eram conhecidos por pagar generosamente. Os jovens terceirenses sonhavam acordados em tornar-se caddies no campo de golfe dos oficiais, onde podiam juntar dinheiro, aprender inglês e, quem sabe, com sorte, saltar dali para um emprego mais estável na base. Até as mulheres, que no Estado Novo eram incentivadas a permanecer nos lares, encontravam empregos bem pagos como amas, costureiras, lavandeiras ou domésticas. Mas foi nas pequenas coisas cotidianas que a presença americana mais se fez sentir. Os americanos trouxeram consigo roupas e penteados modernos, bombons e refrigerantes, brinquedos e aparelhos eletrónicos, telefonias e televisões. A calmaria da terceira era interrompida com gigantescos concertos ao ar livre de Frank Sinatra, big bands ou intérpretes de blues. E nas lojas americanas era possível comprar vinis dos melhores artistas da época. No Natal, as crianças mais carenciadas recebiam caixinhas com a palavra Greetings, escrita em letras coloridas e repletas de doces, brinquedos, lápis, borrachas, sabonetes, escovas de dentes, berlindes ou livros para colorir. E no dia 31 de outubro, antes do famoso Pão por Deus, os pequenos terceirenses celebravam o Trick-a-Tricka, ou seja, o Trick or Treat, lambuzando-se com bombons e chupa-chupas oferecidos pelos militares. Graças aos americanos, foi possível aos terceirenses assistirem a emissões televisivas largos meses antes da RTP iniciar as suas transmissões no continente. E enquanto os americanos participavam na tourada à corda e portugueses formavam bandas de rock and roll e comiam peru no Natal, a cooperação luso-americana em terra pequena ganhou muitas vezes uma conotação de comovente entreajuda. Um exemplo. Quando em 1966 foi preciso descer o sino da Igreja das Lajes para ser arranjado, os militares americanos ajudaram na operação com uma das suas gruas. Enquanto os aviões se abasteciam e levantavam voo a caminho da guerra, cá embaixo na terceira, a presença americana revolucionou a economia, a cultura e a vida social de uma população inteira que de outra forma ficaria presa à pobreza e aos limites geográficos da sua condição. Durante o período da ditadura de Salazar, a terceira era um microcosmos onde se podia respirar outro ar e conhecer outras realidades. Nem tudo dura para sempre. Depois de décadas de utilização constante e com o início de uma suposta retirada dos Estados Unidos do Iraque e mais tarde também do Afeganistão, a base foi perdendo utilidade e o seu uso, por parte dos americanos, foi diminuindo. No dia 8 de janeiro de 2015, Barack Obama anunciou uma redução significativa de pessoal no destacamento americano das Lajes. De 650 militares, passou-se para 165. Isto teve um forte impacto na ilha. Os funcionários civis da base foram reduzidos para menos de metade, de cerca de 900 para cerca de 400, numa altura em que a base era a segunda maior empregadora na ilha. Ainda hoje, o complexo habitacional criado para albergar militares e famílias americanas tem um futuro incerto, adormecido, à espera que os ventos mudem. E apesar da base das Lajes ser usada com frequência por aeronaves americanas, os tempos áureos dos anos 50, 60 e 70 nunca mais regressaram.
O motivo é simples. A história continua. Ultrapassa-nos. E o que foi ontem, hoje deixará de ser. Ainda assim, a história da base das lajes é a história do papel geopolítico de Portugal no século XX. É também a história da NATO, da hegemonia mundial americana, dos constantes conflitos no Médio Oriente e do singelo papel que um país como o nosso pode desempenhar. Mas é também a história de um arquipélago negligenciado pelo poder central, marcado pela imigração e pelas dificuldades económicas, que de repente viveu uma explosão de relevância e modernidade. No contexto geopolítico, a base das lajes está envolta em polémicas. Há quem defenda que serve de palco para a força americana um pouco por todo o mundo e por isso é testemunha e cúmplice dos seus abusos. Mas na terceira, na pequena ilha no meio do Atlântico, onde as forças da história pesam menos que a caixinha de bombons, os sons do jazz e a promessa de um futuro mais sorridente, a base das lajes tem ainda hoje uma conotação muito positiva. Para várias gerações, foi um portal para outro universo, um abrir de portas e refrescar de ideias. Foi aquilo que ligou a ilha ao mundo e ao futuro e mostrou a cada terceirense que a terra acaba, o mar começa, mas esses não são os limites da vida. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. Eu admito, talvez, que todas as histórias que tratámos até agora, não sei, talvez menos a do sismo de 80, que é também outra história que afetou, não a mim pessoalmente, porque eu não sou dessa época, mas a minha família. A base das lajes é talvez o período histórico que me afeta a mim mais pessoalmente. E portanto é uma história que para mim é comovente, porque eu cresci neste contexto. Eu cresci com avós que iam ao baile dos clubes de oficiais. Eu tinha um tio que era militar e, portanto, nós tínhamos muita oportunidade de ir à base diretamente. Aquilo que era o caça e pesca, o Baskin Robbins, íamos comer gelados dos americanos e pizzas dos americanos. Íamos comprar, cresci com Dr. Peppers e Três Mosqueteiros e Butterfingers e com chocolates americanos. E, portanto, isto é uma história, para mim, multigeracional de pessoas que puderam lidar com essa realidade, com familiares que tinham as mapas, que eram os mops dos americanos, com frigoríficos, com máquinas de lavar. A casa onde eu moro hoje em dia tem uma entrada estranhíssima para uma máquina de lavar específica, porque era um modelo que os americanos usavam. O que eu acho giro aqui é, há certos pormenores quase exóticos quando pensamos numa presença militar, quando imaginamos uma base dos americanos. É sempre uma coisa muito distante, muito estranha. Mas para nós que moramos ao lado dela, não era uma coisa distante e longínqua e uma imaginação teórica. Era um conjunto de pessoas que deram-nos acesso a todo um mundo diferente e que marcou muito a nossa forma de viver. Eu não vou fazer comentários sobre a corrente administração americana e sobre a forma como está a gerir o seu tratamento perante o mundo. Concordemos ou não concordemos, não é isso que está aqui em discussão. O que eu quero alertar é que em qualquer um destes momentos, quando há uma presença prática e real junto das comunidades militares, pela negativa ou pela positiva, afeta a vida das pessoas de uma forma muito, muito marcante. E pode ser no contexto de guerra e de opressão, como pode, pela enorme sorte que eu tive, no contexto de uma presença militar que foi uma presença económica e de oportunidade e de convívio com realidades muito diferentes. E, portanto, o Renato que escreveu este episódio fez-me aqui uma ligeira malvadez, porque às tantas põe-me aqui a dizer que nem tudo dura para sempre. E eu, apesar de novo, foi um momento que me comoveu no guião, porque é verdade, não dura para sempre. E aquilo que eu conheci quando era novo
não foi a mesma coisa que os meus avós ou que os meus tios conheceram, e isso infelizmente não vai perdurar, julgo eu, para aquilo que são dos meus filhos. Só para que vocês saibam, e não devia estar a partilhar isto, até porque estas conclusões já vão longas, mas chegou ao ridículo de, ao nascer e viver numa ilha pequenininha, o meu irmão jogava basquete. Eu nunca tive jeito nenhum para desporto, como podem imaginar, por isso é que faço podcast de história. Mas o meu irmão jogava basquete e jogava bastante bem, modéstia à parte. E eu lembro-me de irmos ao high school dos americanos, porque nós não tínhamos possibilidade de ir diretamente até ao liceu dos americanos. Já imaginam o que é que seria se as americanas bonitas tivessem acesso à realidade dos jovens terceirenses. Mas eu lembro-me de ir lá dentro a jogar, para ver o meu irmão jogar, e aquilo parecia aquelas coisas que eu via na televisão do high school americano. Só faltava, até acho que eles tinham cheerleaders, está a imaginar? Estão a ver o que é, no meio de um calhau, no meio do mar, que eu chamo de casa, de repente ter acesso ao High School Musical. São memórias que eu levo com muito carinho e com as quais não vos chateio mais nem vos incomodo mais tempo. Talvez depois façamos uma breve conversa sobre isto para o Patreon, para vocês ficarem a conhecer um bocadinho mais essa realidade. Próximo episódio, entramos no nosso especial do golpe de Estado do 28 de maio de 1926. O prenúncio da ditadura, o final da República, com tudo o que ela teria, talvez de bom, talvez de incrivelmente caótico. E vamos fazer uma série de episódios seguidos sobre isso, não para celebrar, mas para marcar essa data tão esquecida, presa entre momentos históricos tão importantes, e gostávamos muito que vocês estivessem connosco para ficar a conhecer essa realidade. Vemo-nos no próximo episódio e no nosso especial, o golpe de 1926. Até à próxima! História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Hugo Simões e Renato Rocha, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/Broá Podcast. There's fishing, and then there's fishing. Out here, you're after dinner. Online, hackers are after your data. They'll bait you with fake emails, lookalike sites, anything to lure you in. But with Cisco Duo's end-to-end phishing-resistant access control, every login, every device, every user stays protected. Looks like no one's biting today. Cisco Duo. Phishing season is over. Learn more at duo.com.